Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá? Toda a sua família, toda a sua parentela. São exatamente essa hora, deixa eu dar uma olhada aqui. São exatamente 2h47, tá? Dia 1º de agosto. Amém, povo de Deus? Estamos aqui nessa madrugada, tá bom? Para louvar a Deus, para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Vamos buscar a Deus. Os dias são de treva. Você que está vendo essa mensagem, tá? Essa live aí que foi iniciada de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, não importa a hora que você está vendo essa live, o que importa é que Jesus, ele pode mudar a sua vida, tá? Jesus, ele pode mudar a sua história, tá? Você não está aqui em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem, aleluia, um compromisso com quem tem com Ele. Mas se você ainda não tem um compromisso com Deus, eu creio que você vai ter, tá? Os sinais da volta de Jesus estão aí. Os sinais da volta de Jesus estão próximos, né? Mas Jesus, ele deixou bem claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então lute pela tua salvação. Você aí que nunca entrou numa igreja, nunca teve um contato com a palavra de Deus, busca Deus, abra a Bíblia, fala com Deus, né? Ore a Deus, porque hoje Deus, ele, aleluia, através do Filho dele, ele nos ensinou, né? O caminho que nos traz a paz, né? O caminho para chegar até Ele, para ir até Ele, tá? E eu, pela misericórdia de Deus, tá? Eu tô com um plano de fazer sempre uma live aí pela madrugada, tá bom? Pra gente estar aprendendo a palavra de Deus. Por mais que a live é de madrugada, você pode estar acessando, tá? Esse vídeo a qualquer hora do dia, tá bom? E eu tô aqui para transmitir aquilo que eu amo, tá? Transmitir a palavra de Deus. Você que tem dificuldade para aprender, estude a palavra de Deus, estude, porque hoje nós estamos encontrando uma necessidade dentro das igrejas, do povo entender. O povo hoje em dia não quer estudar a palavra, tá? Hoje em dia o povo quer milagre, mas o povo não quer o dom do milagre, né? O povo hoje em dia quer salvação sem ter compromisso com Deus da salvação, então não tem como. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa praticar, você precisa conhecer o que você está falando. Aí no caso a pessoa, você está na rua evangelizando, a pessoa fala Jesus é bom, aí a pessoa vai falar por que Jesus é bom? Aí você, Jesus é bom, mas por quê? Qual o motivo? Não sei. Então também não sei por que Jesus é bom. Então você tem que ter o que você falar. Você precisa transmitir, você precisa estar com a sabedoria, pedir a Deus sabedoria, né? Para você tá sabendo o que você vai falar, o que você não deve falar. Começar a estudar, porque Jesus está voltando. Você que não estuda a palavra de Deus, estude, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque quem lê a palavra de Deus não é enganado. Hoje em dia tem pessoas que falam assim: Josué, no caso já lidei muita com gente assim: Josué, eu fui numa igreja e a igreja mandou eu vender minha casa. Aí eu te pergunto, onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito aqui, na palavra de Deus, que Jesus mandou você vender a sua casa? Josué, eu fui numa igreja que o pastor mandou eu passar uma tinta vermelha na porta. Onde é que está escrito na palavra de Deus? Então, povo, vamos acordar. Povo, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Não é brincadeira, Jesus está voltando, tá? E você precisa buscar a Deus, você precisa adorar a Deus. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, né, ali a gente começa a ver no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, no caso é o Pentateuco, né? Penta vem de 5, Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Nós encontramos em Gênesis, né, a criação, né, do planeta, criação do universo, da vida humana,
do vegetal, do animal, né? Do reino marítimo. E a gente vai vendo que ali no início de Gênesis, Deus ele prepara tudo antes de colocar o homem, né? No caso, na terra. Deus preparou o oxigênio, Deus preparou tudo. Quando Deus colocou o homem já estava com tudo pronto para ele viver, né? E Deus viu que o homem estava só. E Deus fez para o homem uma companheira, né? Porque no caso, cada animal tinha seu pai e o homem estava sozinho. Deus falou, não, vou fazer uma companheira para estar do teu lado, Adão, para vocês caminhar. Deus fez Adão e da costela de Adão Deus fez Eva, tá? E o propósito de Deus era para aquele casal obedecer. Deus falou assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas dessa daqui você não vai, porque certamente você vai morrer. E quando a serpente foi falar com Eva, a serpente falou, você pode comer de tudo? Aí a Eva, não, daquela árvore eu não posso comer. Por quê? Porque certamente eu vou morrer. A serpente, certamente você não vai morrer. E hoje em dia eu estou vendo muito crente que nem Eva. Deus dá uma ordem, eles não obedecem. Vem o diabo dar outra ordem, eles obedecem. Pare de ficar sendo guiado por visão e revelação. Pare de ficar sendo guiado por pregador famoso, por cantora famosa. Vai ser guiado por Deus. Se Deus disse não, Deus disse não. Se Deus disse sim, Deus falou sim. Só faz o seguinte, só não desobedece a Deus. Então que você nesse momento venha entender que Eva, ela tinha tudo para continuar na obediência. Mas Eva, infelizmente, preferiu comer do fruto, né? Então não coma do fruto do pecado. E ali a gente vai ver a trajetória da decadência da humanidade. Devido à consequência do pecado, vai acontecer o primeiro homicídio. Né? O primeiro homicídio foi Abel, Caim que matou Abel, né? Caim foi o primeiro homicida na Bíblia, portanto que Deus falou assim, ó, a tua consequência tu vai ser vagabundo. Vagabundo não é palavrão. Vagabundo é quem não tem paradeiro, é uma pessoa sem paradeiro, é um vagabundo. E Deus falou para ele, tu vai ser um vagabundo, tu não vai parar em lugar nenhum, tu vai andar errante, perambulando. E daí a gente vai ver que o filho de Adão, que vai ser chamado Sete, ele vai substituir como se fosse a substituição de Abel, né? Vai ser um filho obediente, vai ser um filho que vai honrar o pai. E dali, mais um pouquinho à frente, a gente vai ver um homem chamado Enoque. Esse homem Enoque, tá? Era um homem que andava com Deus. Esse homem andava com Deus. Ele tinha uma amizade tão grande com Deus que Deus o tomou para si. Você tem noção do que é isso? Deus tomar o homem, Deus arrebatou. Interessante que no livro de Judas vai dizer que esse homem viu a volta de Jesus, gente. Você pega o homem lá no início do planeta, o homem viu a volta de Jesus, coisa que a gente ainda nem viu. Sabe o que é isso? Quem está com Deus está à frente da sua civilização, está à frente do seu tempo. Então a gente vai ver no livro de Gênesis mais para frente a história de Noé. Noé foi um homem, aleluia, que Deus encontrou que era justo e deu uma ordem para construir a arca. Noé ele vai obedecer a Deus. Noé ele vai fazer o que Deus mandou. E ele fazendo o que Deus mandou, vai vir um dilúvio, vai ficar só a família dele na terra. Aí vai continuando, a família dele vai povoando, vai crescendo, vai vir Adão da descendência de Sem, que é um dos filhos dele, né? No caso, os Semita. E ali da descendência de Sem vai vir Abraão, né? Abraão foi um dos maiores profetas que já teve na palavra de Deus, portanto que ele é o pai na fé. Abraão, Jesus falou para ele assim, ó, por ti será bendita todas as nações na terra. Por quê? Porque da descendência de Abraão veio Jesus. Que interessante, né? E Abraão ele vai gerar Isaac. Isso daí eu estou encurtando a história porque realmente a história é muito grande. Isaac, né, foi filho de Abraão. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai gerar os 12 filhos, as 12 tribos, né? José e etc. E através de José o povo vai para o Egito. Tá? O povo vai para o Egito por quê? Porque no Egito estava tendo alimento. Fora do Egito estava tendo escassez, mas Deus usou José para ir para lá para guardar o alimento, né? Para ele ser o governador. E José ali dentro, José ele teve uma postura de servo de Deus a todo momento, né? Obediente, foi lançado no cárcere, Deus tirou,
né? Deus colocou ele como governador, mas entenda uma coisa, para Deus colocar como governador primeiro tem que ser humilhado. E pouca gente hoje quer ser humilhado, o povo só pensa na exaltação, mas não pensa em ser humilhado. Entenda o seguinte, aquele que se humilhar será exaltado, não os humilhados serão exaltados. Muita gente está falando, os humilhados vão ser exaltados. Não, não, não. Nem todo mundo que está sendo humilhado vai ser exaltado, mas todo aquele que se humilhar, Deus exaltará no tempo certo. Ô glória! Então vamos lá. Então vamos lá. Aí José, né, levou o povo para lá. Quando José morreu, o faraó mudou. E o faraó que mudou falou, não, peraí, esse povo é grande, esse povo está crescendo, o povo está numeroso. Para que esse povo não se junte a outros nossos inimigos, vamos fazer desse povo escravo. Vamos fazer o seguinte com esse povo, vamos pegar esse povo e vamos dar chicotada neles. E a Bíblia fala que o povo fica ali cerca de 430 anos como escravo na terra do Egito. E eles ali na trajetória do escravo, a gente já sai do livro ali de Gênesis, tá? E a gente já vem descendo para o livro de Êxodo, tá? No caso é a saída do povo de Deus do Egito, tá? O livro de Êxodo, ele possui vários tópicos, tá? Ele possui o libertador, que no caso foi Josué, Josué não, Moisés, né? No caso Moisés, o libertador, né? O nascimento, tudo. O crescimento dele no Egito, tá bom? Do libertador no Egito. O crescimento do libertador no Egito. A gente vai ver a saída do libertador, né? Indo para Midian, passando 40 anos em Midian. Na verdade, a vida de Moisés é dividida em 3 tópicos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto, tá? 3 passos. Portanto, que ele viveu 120 anos, 40, 40, 40, sem erro nenhum. Aí a gente vai ver, né, no caso da trajetória, né, que ele vai ali em Midian casar com a filha de Jetro, tá? Zípora. Ele vai casar com Zípora e Deus vai falar para ele, ó, volta lá porque você é que vai libertar esse povo. E a Bíblia fala que então Moisés, ele volta, liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho, né? E ali Deus vai fazendo os sinais e prodígios com esse homem, tá bom? Muita informação. Peraí, vamos continuar. Aí a gente sai do livro de Êxodo e já vai para o livro de Levítico, Deus mostrando para o povo que ele é santo, né? Dando as leis necessárias para o povo santificar e tal, né? A Bíblia fala ali em Levítico a todo momento a respeito da santidade, acerca de buscar a Deus, né? Então, o livro de Levítico fala muito a respeito de santidade. Lá no livro de Números a gente vai ver o motivo porque o povo não entrou no deserto, não entrou na terra prometida por conta da murmuração. A gente vai ver em Levítico o povo, em Números. A gente vai ver no livro de Números de Moisés, que Moisés escreveu, o povo murmurando. A gente vai ver a rebelião de Corá, Birã e Datã. A gente vai ver no livro de Números por que Moisés não entrou? Porque Moisés ele desobedeceu a Deus, tá? O pecado dele foi a desobediência, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. A gente vai ver no livro de Números um caso muito interessante, que é o caso do profeta Balaão, tá? O profeta Balaão, ele era um homem de Deus, porém ele não era da descendência de Abraão. Portanto que quando Balaque foi procurar ele não estava andando com o povo de Deus, ele estava numa campina. E ali, né, Deus vai falar com Balaão, né? Mas no decorrer dele conversando com Balaque, ele vai se afastar de Deus, né? E ali, infelizmente, vai acontecer o que não era para acontecer. Aí a gente percorrendo na história, o livro de Números é isso, né? Tem algumas passagens ali bem importantes. Aí o último livro do Pentateuco é Deuteronômio, tá? Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, é um livro que ali nos ensina, né, que é muita repetição, mas já fala do finalzinho da vida de Moisés, né, que no caso ele não entrou na Terra Prometida, né, e fala a respeito da geração futura, que no caso Deus não deixou, de 20 anos que saiu do deserto, né, para cima não ia entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Então eles foram os dois que saíram da terra do Egito para a terra de Canaã. Então no caso é isso, gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco.
um resumo, tá, do Pentateuco. Não falei tudo, foi mais um resumão mesmo, tá? Mas eu creio que Deus vai falar com você. Busca Deus porque Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe nessa live. Curta, comenta, compartilha em nome de Jesus.